É sua sala. Olá, pessoal, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês novamente, falando desse assunto tão bacana, né, que é meio ambiente e proteção espiritual. Então, essa aula de hoje, esse tema, né, ele é um tema que acaba puxando muitos outros temas, né? Então, principalmente quando a gente fala em questão de meio ambiente, né, traz a questão do espiritismo, né? Então, esse tema é um tema introdutório para a gente conseguir avançar em outros assuntos, né? Então, ao longo, né, dos anos, eu acabo incluindo sempre alguma coisa a mais, né, nas apresentações. Então, esse ano tem coisas diferentes. Eu fiz uma palestra num outro centro, na semana que eles fizeram, num simpósio que eles fizeram. Então, eu trouxe esse tema, tem bastante coisa, e gerou muita dúvida. Então, qualquer coisa vocês me perguntem, e se eu não souber também, a gente procura junto para a gente conseguir responder, porque é um tema que gera muitas dúvidas e também gera muitos conflitos, assim, né, de entender como que funciona, enfim. Então, vamos lá. Bom, o que significa proteção, Manda, você né? vai. Um momentinho só. Um momentinho, Mandinha. Pode falar. Não tá a tela cheia. Não tá a tela cheia. Vamos lá. Ela tem que estar cheia. E agora? Não. Agora tá. Ficou cheia? Tá. Sim. Uhum. Então tá bom. Bom, então tá bom. Então a proteção, né? O que significa, né? Proteger, né? É a gente dedicar, auxiliar, amparar, né? Preservar e voltado para os animais ou voltado para o meio ambiente, e é conseguir isolá-los, né, do mal, né? Defender, socorrer. Então é basicamente isso o que significa proteção. Aí agora, tem que ser aqui. Bom, e quem são os protetores, né? Protetores podem ser aqueles encarnados ou desencarnados, né, que gostem de animais, que gostem de meio ambiente e procura trabalhar, né, para melhorar as condições dos animais e do meio ambiente durante a nossa existência aqui na Terra. Então, todas essas pessoas podem ser consideradas protetores. E do ponto de vista espiritual, né, quem são os protetores? A gente tem os protetores zoófilos, né, que são aqueles que se dedicam à proteção dos animais, né, enquanto estão no plano espiritual. E a gente tem também os zoófilos encarnados, né, que são aqueles que também protegem, e protetores em resgate, que eu acredito que somos todos nós aqui, né, podemos ser considerados como protetores. E dentro do nosso espiritismo, né, da doutrina, né, da nossa doutrina, como que isso é tratado, né? Caio Barchuter, né, na Gênese da Alma, né, ele traz que os espíritos, né, por menores que sejam, eles não estão desamparados. Então, eles sempre têm protetores espirituais, eles têm os anjos da guarda. Então, a partir disso, a gente sabe que todos os seres da criação são protegidos pela espiritualidade, né? Ninguém está só, né? Então, existem alguns grupos que cuidam de animais, né? E à medida que vão evoluindo, a gente tem a individualização deles, né? Então, quando tem a questão da alma group, e aí ele vai tendo a alma individualizada para cada corpo, e aí vai separando esses protetores espirituais, né? Então, antigamente tinham aqueles que cuidavam do grupo só, porque não que não seja possível, porque a gente sabe que o universo é infinito e a criação de Deus é infinita também. Mas a gente imagina se cada formiga tivesse um protetor, né? Então, cada mosquito tivesse um protetor. Então, a gente pensa, dependendo do nível evolutivo, né? A gente tem essa questão da proteção espiritual. E aí, né, o André Luiz, ele traz, né, no livro Evolução em Dois Mundos, né? Ele fala sobre a evolução do tempo e também traz essa questão da proteção, né? Que todos os organismos do nosso planeta, desde os menos complexos até os mais complexos, que somos nós, os grandes mamíferos, né? É, ele, eles têm um planejamento espiritual e eles têm
os protetores superiores. Então, sempre isso foi traçado o plano para todos os seres viventes aqui, né? Então, sempre houve o auxílio das potências sublimes ao longo da evolução. E aí, então, a gente pensando, né, em toda a nossa evolução, né, durante a nossa estadia na Terra, né, a gente imagina que existem outros intermediários aí durante a nossa evolução, né? E aí a gente vem aos seres mitológicos, né? Se a gente for pensar na mitologia antiga, a gente sabe que os deuses, né? Existiam deuses da natureza, os deuses da chuva, os deuses do fogo. Então, eram determinados, né, todos esses deuses para cada situação que existia na Terra, né? E eram os seres mitológicos. E a gente pode incluir dentro deles os elementais, né? Dentro da nossa doutrina, né, a gente não trata especificamente deles, né, como outras nomenclaturas que a gente vai falar, mas eles são citados muitas vezes, né? E quem são eles, né? Quem são esses seres, né? Eles são invisíveis, né? E eles estão presentes nas atividades da natureza em todo o plano físico, né? Então, toda a matéria, tudo que acontece no nosso planeta estão vinculados a esses elementais, né? E eles também, assim como nós, né? Eles são veículos da vontade criadora, né? Então, eles são potenciadores das forças, leis e processos naturais. Eles podem ser encontrados em todas as partes. Em todos os lugares do planeta Terra existem elementais. Eles são invisíveis a alguns humanos, outros não, né? E eles têm um trabalho imenso para poder fazer o andamento da Terra, né? Então, eles estão junto com as esferas superiores, com os espíritos de mais alto grau evolutivo, para auxiliar o nosso planeta para funcionar, né? Então, eles estão juntos, tanto nas questões minerais, né? Naquela faixa muito fina, muito tênue que a gente tem, né, da vida, né, para manter a vida que a gente tem no planeta. Então, a gente tem vários fatores no nosso planeta, fatores bióticos e abióticos, e esses elementais, eles atuam nisso, né? Então, eles estão todo no funcionamento do nosso planeta. Bom, então a gente, esses seres, né, que estão atuando no nosso planeta, né, para funcionar, eles são chamados de N nomes, né? Devas, elementais, fadas, gênios, enfim, tem uma infinidade de nomes que se dão a esses seres. Eu vou passar aqui para vocês, vamos ver se vai direto. Se não for, eu coloco. Aí. Não está indo som, né? Eu vou trocar aqui, eu vou colocar a caixa de som. Só um minuto, gente. E aí, para a gente. Postada no site Semente das Estrelas, dia 29 de outubro de 2015. O título é Conversa com Elementais. Essa mensagem foi postada no site Semente das Estrelas, dia 29 de outubro de Só que nós não 2015. estamos vendo a imagem. Então,
O som ficou bom. Uhum. Elementais. Esse texto foi postado pelo Luiz Fernando Restaurants, do Semente das Estrelas. Ele traz aqui um diálogo entre três pessoas. Este texto é um diálogo entre três seres. Luiz Fernando Rostoroski, Gabriel Raio Lunar e um elemental, cujo no texto é referido como um elfo. Para que fique mais claro, aqui o texto será interpretado por três pessoas. O Luiz Fernando será interpretado por Lara Rosa Branca. Gabriel Raio Lunar será interpretado por Bruno Ribeiro. E o elfo, o elemental, será interpretado por Leone Nogueira. Luiz Fernando. Esta mensagem foi uma experiência que eu e o Gabriel tivemos no ano de 2012. Lembrei da energia que senti na época e me deu uma vontade de postar novamente. Ela aconteceu em junho de 2012 e foi postada em agosto do mesmo ano. Estávamos sentados debaixo de uma árvore de uma praça. Eu tinha me perguntado como seriam realmente os elementais do ar. O Gabriel, então, me descreveu, vendo através de sua mediunidade. Alguns parecem fadinhas, com asinhas e cabelo preso dos dois lados, como coques. Outros têm como se fossem cavanhaques em forma de lua, cabeças ovais, tanto na vertical como na horizontal. Naquele momento, ele se conectou aos elementais, então eu disse: pergunta se hoje eles estão precisando de algum raio específico. Eu tenho o costume de pedir luz para abençoar a natureza. Eles apenas sorriram. Eles ficam dançando, cantando e rindo, indo de um lado para o outro. Várias vozes ao mesmo tempo. O vento, naquele dia, estava relativamente forte. Concluí que, através do canto, eles produziam o vento na sua intensidade e direção. Qual o tamanho deles? Perguntei. Eles eram pequeninos, pontinhos no ar. Após um tempo refletindo sobre como a natureza é harmoniosa, tudo se realiza em alegria. O vento canta quando sopra, ri e brinca no ar numa grande orquestra. E quando o vento é mais lento, uma brisa, eles devem cantar mais lentamente, certo? Perguntei. Sim, Quando é um furacão ou um tornado, eles mudam a forma de cantar? continuam cantando, mas numa velocidade muito maior. Não consigo reproduzir o som que estou ouvindo. Em minha mente, pensei que quando se tratasse de um tornado, os elementais estariam bravos, ou coisa do tipo. Mas quando levantei essa questão, a resposta que tive foi: Não, eles cantam e dançam normalmente, com muita alegria. Para eles, não há nada de errado em produzir um furacão. como a natureza é alegre, como eles são leves, estão sempre brincando e rindo. Concluímos naquela manhã. Era a primeira vez que tínhamos um contato com os elementais do ar. Anteriormente, nós já havíamos tido contato com os elementais da terra e do fogo. Quando um desses veio até nós, fazendo caretas e rindo de um lado para o outro, bem rapidamente, e disse: A liberdade de vocês depende das suas ações. pedi para um elfo, como são chamados os elementais da terra, vir conversar com a gente, e assim foi feito. Ele está sentadinho ali em cima, balançando as perninhas e olhando para um lado e para o outro. Disse Gabriel, mostrando o lugar na árvore em que ele estava. Fiz um gesto com a mão e ele respondeu, com um movimento que lembrava uma criança.
Eu não sei muitas coisas. Quem poderia responder melhor é o meu chefe, mas ele está ocupado agora com os outros. Por que você não está com eles? Dei uma saída. Nós dois rimos também. Como é a relação de vocês com os devas da natureza? O que eles determinam, nós sentimos e executamos em perfeita sincronia. Os devas já foram elementais? Sim, assim como vocês. Aparentemente, nós não temos importância alguma. Mas se as flores, os frutos, tudo que há na natureza existe, é através de nós. Quando ele parou de falar, voltou a olhar rapidamente de um lado para outro, balançando as perninhas e mexendo as mãos. A energia que vocês usam provém de Gaia? Nós somos a respiração de Gaia. Respiração celular gera energia em nossos corpos. Logo, eles produzem a energia de Gaia, pensei. Vocês sentem frio ou calor? Como sentiríamos se nós produzirmos o frio e o calor? É verdade, né, amigo? Hoje o vento está mais forte, então sentimos frio. Aqui debaixo da árvore é mais fresco. Ele apenas balançou a cabeça e sorriu. Um elemental do ar pode se tornar um elemental da terra? Voltei ao elfo. Alguns fazem essa escolha. No livro Mãe Maria Revelações, Mãe Maria nos conta que os elementais sofrem influências dos pensamentos humanos e podem acumular cargas de energias mal qualificadas. Por isso, é sempre importante orar e enviar luz para os elementais. Penso que isso também é uma forma de sanar a dívida que temos com a natureza, devido às nossas ações de ingratidão e irresponsabilidade com ela. O que acontece com os elementais que ficam com cargas negativas? Nós os tratamos normalmente, porque, para nós, eles não se tornaram diferentes. Apenas quando isso acontece, o nosso superior vai tentar reverter esse processo. Quando não é possível que ele faça isso, então o elemental é levado para outras autoridades. Os devas estão sempre cuidando deles. Caso contrário, vocês não estariam debaixo dessa árvore agora. Gabriel me explicou a sensação deixada por ele foi que os elementais com negatividades se tornam ervas daninhas e passam a destruir ao invés de construir. Refleti sobre isso um pouco e pensei, bem que nós poderíamos não querer excluir aqueles de nós que adquirem energias negativas. Em uma conversa com uma planta, quando ela foi questionada se as plantas teriam espíritos em cada uma delas, ou se toda uma espécie forma um espírito, ela nos disse: Assim como toda a humanidade é um espírito único, nós também temos aquilo que vocês chamam de eu, ela, ele. Mas na nossa consciência tudo está interligado e formamos um corpo único. A humanidade ainda não tem essa visão, mas está perto de ter. Nesse momento, passou um carro próximo onde estávamos e buzinou freneticamente e agrediu verbalmente outra pessoa no trânsito. Como nós queremos subir para patamares mais elevados de consciência se nós não conseguimos nem respeitar o mínimo possível o nosso semelhante? Eu consenti com a cabeça e voltei meu olhar ao chão. Nós estávamos com uma afeição triste no rosto, pensando sobre o assunto. Então, Gabriel voltou a dizer: Lá nas oitavas de luz, onde o respeito é mútuo e imenso. E vocês não estão fazendo nada de diferente agora. Quando ele disse isso, eu e Gabriel fizemos uma expressão do tipo: Eureka! A humanidade está da maneira que se encontra agora por causa da própria humanidade. Quando vocês vivenciam uma experiência como esta,
é porque há uma semente que os leva a isso. Quando alguém reclama dessa experiência, na realidade está regando essa semente. Assim, hoje, as sementes se alastraram por todos os lados, enraizaram-se nas ações humanas. O que vocês chamam de desabafo nada mais é do que pedir para alguém regar a semente do problema. O que vocês fizeram agora foi regar a semente do motorista e plantar uma em vocês. Quanto mais vocês dão energia através de palavras e pensamentos a uma situação, mais ela se intensifica. Gabriel e eu ficamos perplexos. Ele tinha razão. Quantas vezes nós vemos algo que não condiz com as altas vibrações e ficamos tristes ou reclamamos disso? Quantas vezes nós regamos as sementinhas da energia discordante? Mas, muitas vezes, enquanto eu não falo com alguém sobre um assunto, parece que fica preso dentro de mim. Eu disse ao elemental. Simples. E isso é porque vocês ainda não aprenderam a controlar os seus pensamentos. Como quebrar isso? Vocês sabem como quebrar isso. Aceitem. Quando vocês julgam alguém ou uma situação, vocês dão energias para que a situação incômoda se perpetue. Com aceitação, a semente morre. Em seguida, o elemental se despediu, dizendo que seu nome era Tsui, ou Tsun, um som parecido com essas palavras, e pulou dentro da árvore em retorno à reunião. Eu acredito que a natureza tem muito a nos ensinar, não necessariamente através de um canal mediúnico, mas em experiências onde se possa senti-la, respirar a energia e a sabedoria que há no todo de Gaia. Há algum tempo, eu costumava me sentir obsidiado por uns espíritos que me causavam muita angústia. Quando percebia isso, eu corria a um lugar onde houvesse árvores e plantas, mesmo que fosse uma única planta ou árvore, e ficava observando, sentindo a presença silenciosa e calma delas. Aos poucos, eu senti uma alegria e uma paz profunda dentro de mim. Sozinho, talvez, naquela situação, seria mais difícil conseguir me elevar para não ficar à mercê daqueles espíritos. Mas com a ajuda da natureza, isso foi possível com muita facilidade. Lembrando que cada vez que nos aproximamos com amor aos animais e plantas, nós criamos um campo de unidade com eles, que proporciona proteção para eles e alegrias para nós. Espero que nós, cada vez mais, possamos nos dar essa oportunidade de sentir o que nós somos em essência, tudo. Grato ao Luiz Fernando por me lembrar dessa canalização tão abençoada. Bom, pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Essa foi uma canalização, não, ela não é espírita kardecista, né? Eles são espíritos, são espiritualistas, né? Então, mas eu acho ela tão importante porque ela traz tantos ensinamentos e ela tá tão condizente com o que a gente consegue absorver na leitura dentro do Kardec, dentro do kardecismo. Então, é por isso que eu trago isso importante, eu trago essa canalização, como eles falam, para a gente conseguir entender um pouquinho como funcionam os elementais e por que eles são protetores da natureza, né? Não só eles, né, mas todos aqueles espíritos que estão envoltos dele, né? O que ele diz aqui que são devas, né? São, na verdade, os protetores espirituais, né? Que estão ali os protegendo, os organizando, né? Porque eles são seres que ainda não têm condições, né, intelectuais, emocionais. Então, tudo isso está sendo regido por uma espiritualidade maior, né? Então, sim, existem todos esses protetores na natureza. Agora eu vou continuar aqui, eu vou pausar.
Vocês, Não saiu o slide. vocês estão vendo ou não? Não, Não. tá a mesma. Não, tá. Vou ter que fazer. Assim, vocês estão vendo inteiro? Agora sim, tá Tá. inteiro. Tá. Sim. Tá. Então tá. Então, com base, né, no que a gente trouxe aí dessa canalização, com base um pouquinho no que a gente conversou, né? O que que a gente sabe, né? O que a gente tem dentro da nossa história, né, da humanidade, falando sobre os elementais, porque eles estão aqui com a gente desde que o mundo foi criado, né? Então, foram disponibilizados para a gente elementais em variadas escalas evolutivas para auxiliar o desenvolvimento do nosso planeta, então, para proteger o nosso planeta, o nosso meio ambiente. Então, assim, tem várias. O conhecimento desses seres é muito antigo, né? Então, a gente sabe da mitologia celta, escandinava, né? Inglaterra, Noruega, né? Os contos medievais irlandeses, né? Que tinha o anãozinho do pote de ouro. E aí a gente tem e várias histórias, né? Essa daqui são algumas fotos, gente, que tem disponíveis na internet, de momentos de captura, né? Que se dizem, eu não sei se são fotos reais ou não, na internet diz que são, e eu busquei em vários sites, desses elementais. E aí essas histórias, né? Que a gente tem desde lá das não da mitologia, mas as histórias escandinavas, enfim, da irlandesa, sobre esses seres, né? Eles dizem que quando eles são bem tratados, eles nos auxiliam, inclusive dentro de casa, e quando eles ficam zangados, eles aprontam, né? Então, azeda a jarra de leite, some com coisas, e aí atrapalham. E é aquilo que a canalização disse, né? Que quando um ser, né, um elemental, ele sai ali da música, né, da orquestra que está funcionando, o protetor, né, das falanges espirituais que estão ali coordenando, ele precisa retirar esse ser, porque ele é desprovido de consciência, de sentimento, né? Então, ele precisa se renovar, né? Ele precisa se renovar. E aí, a maioria desses relatos, eles são espíritos pequenos, esverdeados, né, travessos, e vivem num universo paralelo, né? E que é mais ou menos o que a gente ouve aí no mundo todo dizer. Aí, na obra, né, do suíço surge a questão dos gnomos, né, que são artesãos, que vivem isolados nas florestas, enfim, cada denominação traz um. Mas falando disso tudo, de quem que a gente lembra, né, da nossa lenda, né, a nossa mitologia, né? A gente lembra da nossa cultura, do nosso folclore, né? O nosso folclore traz muito isso, né? Então a gente tem um folclore extremamente rico e que traz relatos, né, de seres funcionando da mesma forma, né? E aqui a gente traz um destaque do Curupira. O Curupira é um protetor da floresta, né? Ele tem os pés virados para trás para poder enganar, né, os caçadores, e aí ele tem o objetivo dele né, enganar os destruidores da natureza, porque ele está na floresta para poder salvar a floresta, né? Então, o Curupira é um protetor da floresta, né? E ele está dentro da nossa lenda, né? Do nosso folclore. E aí, dentro do espiritismo, né? Principalmente de Kardec, né? O que a gente lendo os livros, né? Da codificação, o que traz, né? Kardec pode trazer para a gente em relação a esses elementais, esses protetores, né? Aí o Kardec pergunta sobre os fenômenos, né, da natureza, dizendo se é fortuito ou não, né? E aí, claro que os espíritos respondem que nada acontece no nosso planeta sem a permissão de Deus, né? Nenhuma folha cai de uma árvore sem o conhecimento de Deus, né? E aí ele pergunta se todos os fenômenos objetivam ao homem, né? E aí eles falam que não, alguns sim, mas outros não, né? Então, algumas forças do nosso planeta, né? Elas precisam ser
reorganizadas, né? Então, e aí isso está vinculado a alguns fenômenos que acontecem, né? Como a gente pode citar exemplos de tempestades em alto mar, né? Então, não tem nenhuma relação com o homem, mas ocorrem porque precisa desse equilíbrio, né? Daquele conjunto do biótico, né? Então, de seres Pode falar, eu estou sem que aparecer. estão dos seres que estão tanto encarnados quanto desencarnados. E aí ele fala, né? Aí Kardec continua, né? Concebemos perfeitamente a vontade de Deus, seja a causa primária, né? Mas como sabemos que os espíritos podem agir sobre a matéria e que eles são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam alguma influência sobre os elementos para agitar, acalmar ou dirigir. E os espíritos respondem que isso é evidente, né? Que não acontece de outra maneira. Então, Deus, que é essa força, né, vital nossa, que está em tudo, a onipresença que está em todos os locais, ele não é um ser direto que vai executar, mas ele tem os agentes, né? Então, tá todo mundo em trabalho, né? Trabalhando para que as coisas funcionem no nosso planeta, né? Então, isso já diz que está tudo envolvido. E aí, o Kardec traz também a questão da mitologia, né? Os antigos, né, tinha sobre as ideias espíritas, né? Mas eles tratavam alguns espíritos como divindade, deuses, né? E eram encarregados do vento, raio, né? Então, enfim, cada um tinha a sua função, né? E aí os espíritos respondem que essa crença é tão pouco destituída de fundamento que está muito aquém da verdade. Então, a gente não sabe qual que é a verdade, né? Então, a gente está caminhando muito pouco para a gente conseguir ter total consciência de como funciona dentro do nosso planeta, né? Como que funcionam os espíritos, como que Deus e todas as forças que existem no nosso planeta, elas funcionam e são regidas, né? E aí o Kardec continua perguntando, né? Se poderia, né, haver espíritos habitando o interior da Terra, presidindo nos fenômenos geológicos, né? E aí ele fala que não necessariamente na Terra. Então, não necessariamente eles precisam viver naquele local para eles conseguirem exercer as ações sobre aquilo, né? Mas um dia tereis a explicação de que todos esses fenômenos e compreendereis melhor. Então, a gente está começando a caminhar agora para a gente conseguir entender como isso tudo funciona. Aí ele fala se esses espíritos, né, que presidem os fenômenos, eles têm uma categoria especial, né? Se eles são a partes, se forem encarnados ou os desencarnados, enfim, como nós, né? E aí os espíritos respondem que ou serão ou que o foram. Então, com essa resposta, a gente entende que existem várias escalas evolutivas aí, né? Desses espíritos presidindo os fenômenos, fazendo esse funcionamento da natureza. E aí Kardec pergunta, né, se ordens superiores ou inferiores, né? E aí ele fala que, segundo o seu papel, foi mais ou menos material ou inteligente. Uns mandam, outros executam, né? Os executam as coisas materiais nem sempre são da ordem inferior. Então, assim, existe ali uma hierarquia, tudo funciona, né? E existem vários estágios evolutivos para que a natureza e o nosso planeta funcionem da maneira como a gente conhece e da maneira que possibilita a vida que a gente tem hoje aqui. Aí o Kardec pergunta sobre as tempestades, né? Se é só um espírito ou se reúne em massa, e aí eles falam que são em massas inumeráveis, e isso o elemental na comunicação diz também, né? No vento, que ele citou o exemplo. E aí ele fala se esses espíritos, se esses elementais, eles estão agindo com causa, ou com uma causa conhecida, né? Ou é pelo livre-arbítrio, né? Ou é pelo instinto, ou enfim, por alguma outra força, né? E aí os espíritos dizem que uns sim e outros não, né?
Então, assim, a gente pode pensar que os espíritos dão um exemplo, né, de como funciona mesmo o nosso planeta, né? Então, a gente tem a função dos corais, a gente tem a função de outros animais mais evoluídos, fisiologicamente, mas que todos são funcionais e todos estão ali para cumprir uma função, né? Então, desde o átomo até o arcanjo, né? Tudo começou, e essa é a lei da harmonia, né? Então, é um conjunto que faz funcionar da forma como a gente tem. E aí a gente tem aqui o livro Atualidade do Pensamento, né? Do Espírito Viana de Carvalho. Ele fala que... Aí ele começa a entrar na questão dos problemas ambientais, né? Então, sobre o desmatamento, a seca, a queimada, né? O que acontece com esses espíritos, né? Com esses elementais que estão lá atuando sobre essas forças da natureza, né? E aí o espírito responde para eles, né? O espírito ele fala, né, sobre esse assunto. E ele diz que, bom, para começar, né, essa resposta, todo desrespeito à vida é crime que se comete contra si mesmo. Então, se você está fazendo um crime contra a natureza, vai ser muito mais grave, né? Porque você vai trazer angústia, sofrimento e mudanças, né? Para todo aquele conjunto que está atuando naquilo, né? Então, a gente vê quando alguém taca fogo, né, numa vegetação, num fragmento, né? Então, não é só a vegetação, não é só o princípio inteligente que está ali, mas sim todo esse conjunto de espíritos que atuam para que aquilo funcione, né? Que são os protetores, né? Então, obviamente, né, que as entidades elas são orientadas pelos espíritos superiores, então elas não vão desaparecer, né, porque nada desaparece. Elas são encaminhadas para outras experiências, né? Mas porque a gente não pode interromper o processo evolutivo deles, mas nós causamos um impacto nisso. E aí aqui também traz essa questão, né, mas a mesma coisa que eu acabei de falar, né? Então, apesar de não ter essa faculdade de pensar, né, elas são encaminhadas para outros estágios, processos de desenvolvimento. E aí a gente tem aqui esse livro, né, do Robson Pinheiro, né, ditado, né, pelo Espírito Anjo do Inácio, Aruanda, que ele fala também a respeito dos elementais e do que acontece com eles, como foi falado lá na comunicação, né? Quando a gente traz eles para a energia negativa, né? Porque tudo é uma energia. Então, quando a gente tira eles do prumo e quando a gente começa a trazer eles para outros problemas, então para outra realidade, né? Isso pode trazer problemas também, né? Ele traz um caso aqui que ele fazia, né? Que ele trazia os elementais, né? Por meio de oferendas, né? E servindo a outros propósitos, né? Não propósitos do bem, de evolução. E aí o espírito diz que essa médium que fazia isso, né? Que quando ela desencarnou, ela foi utilizada pelos espíritos sombrios para outras finalidades. Então, assim, aqueles que ela estava fazendo trabalhar para ela, aqueles elementais, eles não vão ficar lá para sempre, né? Eles são desprovidos de consciência. Então, eles serão encaminhados para outros. Mas, né? Quem estava ali com ela fazendo esse trabalho, esses outros espíritos, né, de outros estágios evolutivos, eles foram atrás dela, porque ela tinha esse trabalho, né, com os elementais para fazer o mal. E aí, segundo no mesmo livro, né, ainda tratando do espírito anjo, né, ele diz que, segundo os antigos anciões, né, ele se explicava a dinâmica do universo, né, como seres reais eram responsabilizados pelas mudanças climáticas, correntes marítimas, né, enfim, todas as questões da natureza eram dirigidas a esses seres, né. E apesar de ser uma explicação mitológica, né, eles não estavam enganados. Então, realmente, eles existem mesmo, né? Então, através que a gente não tem uma existência concreta deles, né? Da modo científico que a gente tem, mas a gente tem
imensas comprovações de que realmente eles existem e que eles estão sim vinculados à movimentação da Terra, né? E esse aqui também, eu não estou conseguindo enxergar aqui, porque eu botei muito para cima. Mas também fala isso, né? Que os elementais, né? Que tem a ação direta nos elementos da nossa Terra, né? Do nosso planeta, né? Então, que eles estão... Ervas, eles estão vinculados às ervas, frutos, flores, oxigênio, ar, tudo, gente. A nossa natureza, ela funciona pelos elementais e pelos espíritos superiores que estão trabalhando junto com os elementais, né? Que estão organizando tudo isso. E aí ele continua, né, dizendo que ele pergunta se os elementais já estiveram encarnados na Terra ou em outros mundos, né? E aí, geralmente, os elementais que a gente tem aqui no nosso planeta não são encarnados humanos, né? Eles vêm de reinos interiores, eles estão inferiores, eles estão a caminho de chegarem nos humanos, né? Então, existem algumas ordens de elementais, né? Geralmente é quando você pula de uma escala que a gente tem do nosso planeta. Então, de uma escala mineral para uma escala vegetal, de uma escala vegetal para uma escala animal. Então, quando você pula algumas escalas, você passa por um processo de desenvolvimento e crescimento no plano espiritual. E esse pode ser direcionado para um elemental, independente aí dependendo, né, do seu processo, do seu momento evolutivo e como você vai ajudar o planeta. Então, todos já fomos elementais. Então, aqui é falar um pouquinho assim sobre o que a gente. Qual é a nossa responsabilidade frente a isso, né? Porque no nosso planeta, todos os elementais, eles estão em rumo de chegar onde estamos, né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente trata da natureza, porque eles são os protetores da natureza da maneira física, do funcionamento. E nós, além de proteger a natureza que possibilita a vida humana aqui, a gente tem também a responsabilidade de proteger esses seres que estão lá também protegendo. Então, existem os protetores na natureza, mas nós, como encarnados em escala evolutiva humana, somos os mais responsáveis, porque toda uma harmonia depende desse funcionamento, né, que muitas vezes depende das nossas ações. Então, isso que é importante a gente conseguir entender. E aí, algumas frases famosas, né, de Gandhi, né, que ele fala que o que estamos fazendo para as florestas do mundo é um reflexo do que estamos fazendo a nós mesmos e uns aos outros. Então, é o que a gente está fazendo, não só com humanos, mas que a gente também está fazendo com os nossos irmãos que estão em outras escalas evolutivas, né? E aí ele diz que existem recursos suficientes nesse planeta, né, para atender a necessidade de todos, mas não para satisfazer o desejo de posse de cada um. E isso aqui também foi falado pelos espíritos, né? Isso daqui também é o tema de uma outra aula, mas que isso também foi falado em outros momentos, né? Então, aí aqui a frase de São Francisco, né, que ele fala que todas as coisas da criação são filhos do Pai, irmão do homem, né? E Deus quer que a gente ajude os animais que necessitam de ajuda, né? Toda criatura em desgraça tem o mesmo direito de ser protegida. Então, nós também temos a função de sermos protetores, né? Um homem só é nobre quando consegue sentir piedade de todas as criaturas. E aí, aqui mais um vídeo para a gente encerrar e para a gente trazer a importância da nossa função nisso, né? Do que nós devemos ser como protetores também, não só dos animais que a gente vê, mas de todo o meio ambiente. Eu vou parar aqui para eu conseguir colocar o outro. Só um minuto.
Não tá passando, amor. Não tá passando a imagem. Tá me ouvindo, Amanda? Tá me ouvindo? Não tá passando. Não tá passando? Não. Vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo, mas não tá passando nada. Tá vendo você na imagem. Ai, não acredito. Uhum. Esse sempre dá um problema. Ai, cadê? E Agora agora? sim, agora sim. O som tá baixo. É, o som para mim tá no mato. Não tá passando, não estamos ouvindo, não. Você não tá ouvindo? Não. Gente, por que que esse vídeo dá um problema toda vez? Ele tá aqui na caixa de som. E o outro vocês estavam ouvindo, né? Outro normal. Uhum. Vamos ver Mas agora. esse aí tem legenda também, né? Talvez dê para ver pela legenda. Vamos ver, passa agora. Tá parado? Vamos fazer o seguinte, ó. Vocês estão ouvindo? Põe para rodar. Não tá rodando. Não estava rodando? Não, não tá rodando, tá parado aqui pra gente. Ô, dureza. Esse vídeo toda vez. Ele é um vídeo tão legal que eu não deixo de passar. Mas, mas ele é meio difícil. E agora? Não, não, não tá vendo o vídeo, tá vendo você. Vamos lá. Vou começar tudo de novo. Vou tirar o share, tirei tudo. Não está aparecendo. Tá. Agora eu parei tudo, Uhum. comecei tudo de novo. Vamos ver. Estão vendo? Sim, põe para rodar. Vamos ver. O som é só uma música. Tá, então deixa a imagem, deixa para correr que a gente vai lendo. Mas vocês estão ouvindo a Não, música? tá parado o vídeo. Põe para Não, rodar. agora eu parei. Eu só quero ver se vocês vão ouvir a música. Não.
Gente, esse vídeo é incrível. E pena que vocês não ouviram o som, porque ele é extremamente emocionante. Então, eu vou mandar, vocês assistam. Porque esse vídeo é para trazer para a gente o tanto que é importante a gente não esperar dos outros, né? Então, tá ali na nossa frente. A gente tem que ser o protetor também, né? Não é só esperar do outro ou da espiritualidade. Se aquilo foi colocado na nossa frente, ele tem um motivo. Então, a gente tem que também servir a esse motivo, né? Que é o bem maior. E eu gosto do final desse vídeo. Não é só os animais, mas são os humanos também, né? A nossa função é auxiliar a todos. E nossa senhora, hein? Que difícil. Como vocês não estão vendo, né? Como Não tela cheia. Estamos vendo os slides, mas não em tela cheia. agora sim, né? Isso, agora sim. Então os protetores que se dedicam, né, os protetores que se dedicam, né, por amor, né, essa caridade consciente, né, as doações, a vida particular do protetor e a proteção animal, né, ele é um aprendizado, né, do que é o amor. Então, tudo isso que a gente dedica ao outro é o aprendizado do que é o amor de verdade, né? Não é esse amor que a gente está, esse amor terreno, né, e mundano que a gente tem aqui. Então, quando a gente se dedica ao próximo, né, e principalmente em relação à proteção, está envolvido esse amor real, né? Então, e espiritualmente, o que que a gente pode fazer frente a isso, né? Então, a gente pode fazer como filme, né? Não se calar e não fechar os olhos daquilo que realmente é necessário e que a gente consegue ajudar, né? Ter a coragem de enfrentar uma situação que foi colocada para nós, mas também tem outras formas, né? A importância do evangelho no lar, a prece, passe, vibrações, né? Tudo isso também auxilia e muito, né, os animais. A gente vê lá no centro, né, no CEF, o tanto de animais que sofrem influências, né, externas, né, influências do próprio tutor, né, então influências do que o tutor passa, então o tanto que é importante trazer o evangelho para o dia a dia, né, as vibrações e tudo mais. Mas aí a gente também tem um outro fator, né? Que a gente tem que prestar atenção nesse limite, né? Quando a gente fala em proteção, né? A gente está dizendo ao bem ao próximo, mas a gente tem que tomar cuidado em relação à fuga psicológica, né? A gente tem acumuladores, né? Então, e esses acumuladores que iniciaram como uma proteção, né? Só que, na verdade, eles perderam completamente o cerne do que é mesmo uma proteção, e aí eles perdem o real significado do que é amar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro precisa se amar, né? E lembrar disso, né? Que a importância do conhecimento do verdadeiro objetivo da vida é evoluir, né? Então, não adianta a gente colocar e tentar abraçar o mundo, porque às vezes não vai dar. Ou colocar um animal na frente, né, de outro ser. Não é à frente, mas ele tem que estar junto, lado a lado, né? Então, não é o animal que tem que ficar à frente, por exemplo, de um filho, de uma criança, e nem uma criança ficar à frente de um animal, né? Eles têm que andar lado a lado, ambos são importantes. E aí no livro Consolador, né, o Emmanuel, ele traz a questão 28, né, que ele fala que em todos os reinos da natureza palpita a vibração de Deus, como um verbo divino da criação infinita, e no quadro sem fim do trabalho da experiência, todos os princípios, como todos os indivíduos catalogam os seus valores e aquisições sagradas para a vida imortal. Então, tudo que aqui é feito, gente, ele tem como objetivo a nossa vida, o nosso crescimento e nossa evolução espiritual. Aqui são alguns dos livros, né, que eu usei aqui. Então, Allan Kardec, Herculano Pires, Edgar Armon, Divaldo, Robson Pinheiro. E aí é isso, gente. Obrigada pela atenção.
E acho que tem tempo da gente conversar um Sim, pouquinho e tem. eu Uhum. vou mandar para vocês os vídeos, gente, porque esse vídeo ele tem uma música tão bonita, tão emocionante, que dá vontade de a gente sair pela rua catando todos os animais. Botar uma capa e isso, pega uma máscara e voa. Vamos abrir para perguntas. Mas antes, deixa eu falar uma curiosidade, Amandinha. Eu cheguei no CEF em 2013 para 2014. E quando estava começando o curso de apometria no CEF, eu sou da segunda turma. Eu fiquei empolgado para conhecer a apometria quando eu li aquele livro do Robson Pinheiro que você mostrou, Aruanda. Foi É muito ali que, legal, né? e foi ali que eu conheci a apometria e foi ali que eu estudei um pouco mais profundo sobre os elementais, porque na apometria a gente trabalha com eles, Trabalho. sabe? Trabalha com eles na apometria. E a gente vê a salamandra que dá medo de você olhar para ela e elas são as maiores protetoras da gente. Elas ficam, elas são as guardiãs, elas ficam na frente, elas vão à frente no trabalho de apometria. Impressionante. No início eu tinha muito medo de olhar para elas. Depois eu peguei uma afinidade tão grande que eu me comunicava numa outra tranquilidade. Mas no início, Ah, porque era que legal. novidade, né? Porque era novidade. Não, Então vamos. e não só, né, João, na apometria, né? A gente sabe que no trabalho de domingos eles estão lá também, Sim, né? sim, Eles estão sim. No todos domingo estão lá, lá né? também. No domingo eles estão lá também conosco. É Então, verdade. Uhum. Então vamos abrir para a pergunta. Quem gostaria de fazer a pergunta? Tô com a minha mãozinha levantada. Ah, então pode fazer, Carol. Só um comentário, Amanda. Eu lembro do ano passado, você passou esse vídeo que passou e realmente ele me emocionou. Acho que eu me emocionei de lembrar do vídeo com a música e tudo que você passou ano passado. Muito, muito bonito. E dá assim a exata consciência, né, de como a gente, como ser humano, ele tem que atender toda a natureza, os irmãozinhos menores, também respeitar as florestas, as águas, o ar, né? Como nós somos e como nós nos perdemos dessa consciência, infelizmente. A gente está correndo atrás, mas está difícil. É, quem gostaria de completar, conversar mais um pouquinho, fazer perguntas? Ninguém? Ricardo, pode fazer, Ricardo. não, ó, tem uma aqui, ó, da Cíntia. Ah, tem da Cíntia? Então eu estou vendo aqui no meu, estou vendo o Ricardo aqui. Então vai, Cíntia, depois vai o Ricardo. Gostaria de saber em qual ponto da escala evolutiva estão os elementais. Entendi que ainda não chegaram a ser humanos, mas eles já foram vegetais, animais? O que eles já foram? Os elementais, eles estão em diferentes escalas evolutivas. Não, e realmente, eles não foram humanos ainda. Mas eles podem estar quando a gente muda os estágios. Então, o princípio inteligente, ele tá ali, né, latente nos minerais, depois ele passa para um vegetal, do vegetal ele passa para o animal. Então, assim, né, nesses grandes saltos evolutivos, né, então, existe aí um período que é esse período de também estudo e de também crescimento, que os elementais, que nós, né, éramos e estivemos nesse estágio do princípio inteligente. Então, assim, muitas vezes eles podem estar entre, por exemplo, espíritos, entre escalas evolutivas de animais com maior potencial, aí, com maior inteligência, com maior não só a inteligência, mas a questão de emocional. Então, eles estão entre essas diferenças de escalas evolutivas, até chegar ao homem, né? Então, por isso que falam que nós também já fomos elementais, porque a gente veio do princípio inteligente lá de trás. Então, também somos deles. Boa noite.
Amanda, tá me ouvindo? Estou. Tá? Não tá bom. É que às vezes dá problema aqui no meu som aqui, é complicado. Bom, Amanda, é interessante o que você está falando, é que essa parte de elementares, eu sei, eu vou ser sincero com você, por isso que me desculpe se eu colocar alguma posição errada, alguma coisa assim. É uma coisa que realmente eu estudei pouco, né, a respeito desses elementares. Porque eu vejo, eu não sei se eu estou certo, tá? Esses elementares, eles existem no meu modo de pensar também, porque a natureza está aí, então, se a natureza existe, eles naturalmente, eles coexistem com a natureza. Só que eu, no meu ponto de vista, pelo aquele vídeo que você mostrou lá, eu acho que a ação deles é limitada, no meu ponto de vista. É limitado a algum local, algum tratamento ou alguma manifestação. Por quê? Porque não, eu para mim não concebe, não tem, para mim não, eu não consigo admitir que esses elementares têm esse poder de mudar o clima, essas coisas todas. Por quê? Porque senão, por exemplo, essas catástrofes que tiveram no Brasil, com essa parte do clima, tudo bagunçado, na Líbia morrendo 5 mil pessoas, não é concebível esses elementares ficariam cantando, dançando com tanta gente morta lá no canto. Eu acho que eles existem, eles se manifestam dessa forma, mas num determinado lugar ou determinada trabalho, alguma coisa assim. Então, da mesma forma que os espíritos, quando a gente desencarna, a gente não se torna super-herói, alguma coisa assim, a gente continua sendo o que a gente é hoje. No plano espiritual, tem algumas tecnologias que amenizam algumas coisas, né? Também nós somos limitados no plano espiritual. Então, desculpa se eu não entendo muito bem, mas pelo que eu percebo, eles existem, mas só eles são muito limitados. Por exemplo, às vezes tem uns trabalhos, mesmo antes de eu estar no CEF, em outros centros espíritas, que às vezes o famoso preto velho, né? Ele pede ajuda para esses elementares, algumas ervas, alguma coisa para fazer um determinado tratamento específico. Quando tu fazer um coração amigo lá que está na maca, eles vêm lá e nos ajudam, traz aquelas parte da essência do remédio, né? Você vê que às vezes aparece até o preto velho lá com a galinha de arruda, aquelas coisinhas no plano espiritual, o pessoal fala, pô, mas não, não é que ele está com a galinha de arruda, é que ele tem, é uma forma dele manifestar uma coisa que ele recebe do elementar para poder ajudar a pessoa que está sendo tratada no local. Então, outra coisa também, a mitologia. Eu acho que a mitologia, meu modo de pensar, a mitologia não é mitologia, ela existiu realmente, só que com o tempo, poxa, a queima da Biblioteca de Alexandria, aquele imperador chinês maluco que queria fazer a década de lá para frente, queimou mais de... Ainda salvaram-se 600 pergaminhos, e isso queimou muita coisa, fora a Igreja Católica, que desvirtuou muita coisa e até hoje esconde. Isso é um entre parênteses que eu faço da mitologia. Mas voltando aos elementares, essa é a forma como eu vejo os elementares. Eles nos ajudam, mas, no meu ponto de vista, eles são muito limitados. O que você acha do que eu comentei? Se eu estou alguma Bom, coisa errada, o que é? você não tá, não tá errado, não. Da mitologia é isso mesmo, você falou tudo, né? Quanto já não se perdeu, né, sem a gente ter o conhecimento realmente do que se tinha conhecimento antigamente, né? Das primeiras civilizações. Então, isso com certeza. Bom, e você não está errado, os elementais, eles são sim limitados. Eles são limitados, tanto que eles não têm um livre-arbítrio, né? Então, assim, eles estão exercendo forças e eles estão atuando no nosso planeta sob regência de espíritos de elevadas categorias. Então, os que estão regendo o funcionamento do nosso planeta
são esses espíritos mais evoluídos, né? Então, não são os elementais. Os elementais, eles são operários. A gente pode pensar numa fábrica. Então, assim, você tem os operários, e aí você tem os gerentes, você tem um coordenador, você tem um coordenador, você tem um gerente, você tem um diretor, entendeu? Então, é mais ou menos assim. Teoricamente, o operário, ele não tem conhecimento do funcionamento da fábrica, né? A gente lembrando lá de Chaplin, o operário tá aqui, ó, batendo o martelo, é isso, entendeu? Se alguma coisa sair, e é o que a comunicação falou, por exemplo, se ele desvirtua um segundo e ele pega uma energia negativa, ele já vai para outro lado, porque eles são volúveis. E aí, o que é isso? Então, realmente, eles não são capazes de conseguir ter uma força única somente deles para fazer um funcionamento. Eles têm uma regência muito maior e de espíritos muito mais evoluídos do que nós, né? Aqui encarnados neste momento. E aí, quando você falou, por exemplo, de catástrofes, realmente a gente tem que pensar que o nosso planeta está sofrendo catástrofes porque a gente segue leis, né? Então a gente tem as leis, são leis são as leis orgânicas, né? Então, você trazendo desequilíbrio, isso vai acontecer. Então, por exemplo, não quer dizer que eles estão ali cantando felizes com aquele tudo de pessoas morrendo. É claro que não. Mas aquilo não pode sair do plano porque o nosso planeta segue leis. Então, assim, Deus, ele criou um planeta, mas ele não vai colocar o dedo e falar, ah, não, agora não. Se você tá, por exemplo, mudando, tá, um exemplo. Tá tendo derretimento da geleira, tá aumentando o nível do mar. Esse mar está se tornando menos salgado. Então, isso você pode mudar correntes marítimas. E você fazendo essas mudanças de correntes marítimas, você pode alterar placas tectônicas. E aí você vai ter um terremoto. Entendeu? Deus, nem Deus, nem os espíritos mais evoluídos vão mudar a lei. Porque é a lei que rege o universo. Né? Então, tudo é por forma de leis. Aquilo que aconteceu, infelizmente, com certeza tiveram elementais ali trabalhando. Porque nada do nosso planeta acontece da natureza sem ter um elemental. Então, por exemplo, vai ter um terremoto ou sei lá, um tsunami, ele não vai acontecer sozinho. Ele vai acontecer pelas leis da física, pelas leis da química, por todas essas leis que a gente conhece e pelas leis espirituais. Que essas leis espirituais elas não ocorrem só. Então, não tem como aquilo ter acontecido sem ter uma regência espiritual, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Mas você não está errado, é exatamente. Os elementais, eles não têm força, sozinhos eles não têm força nenhuma. Eles são extremamente volúveis. Tanto que eles podem ir para o mal facilmente. Não que a gente também não possa, né? Porque muita gente vai também, né? E nem elemental a gente né? Já tem uma consciência bem melhor. Mas eles são facilmente levados para o mal, entendeu? Eu estava Inclusive, procurando, mas não encontrei. Mas vou procurar com calma, vou mostrar para vocês. A Umbanda, esse pessoal usa muito os elementares, né? Então, eles assim. A Umbanda usa bastante essa parte dos elementares, né? E eles trabalham muito, trabalham muito. O É, Carlos Sim, Bacelli, o Carlos Bacelli tem um livro muito interessante que chama Os tem mesmo. Elementais. Eu estava procurando, eu não encontrei, mas eu vou encontrar e vou colocar no grupo. Tem Se eu encontrar mesmo. o PDF, eu já pego o PDF e mando para vocês. Muito interessante esse livro. E Divaldo fala muito sobre os elementais. Imagina só. Chico fala também. Então quer dizer que a gente vai duvidar que esses grandes ícones falam. E o Ricardo está certo, eles são limitados, mas eles trabalham conforme a intenção da gente. Como a Amanda falou. Eles podem trabalhar para o mal? Pode. Mas eles fazem aquilo sem aquela inteligência. Eles fazem por ação. Você vai me dar uma coisa, eu te dou outra. Você entendeu? E é isso mesmo. Mas uma última pergunta, que já estamos chegando no limite da nossa aula maravilhosa. Alguém quer perguntar alguma coisa? Carol, é você que está querendo perguntar? Ou tem mais Eu alguém? só queria, eu só queria seguir a esteira da Amanda quando ela diz que as catástrofes, as coisas acontecem pelo rompimento, pela violação das leis físicas, das leis da química. E o ser humano, na sua prepotência, no seu egocentrismo, ele tenta mexer naquilo que ele não sabe e a consequência está aí. O desequilíbrio,
essas grandes, a Amanda falou, a própria falta o aquecimento do mar está ocasionando a morte dos corais, está levando a tsunami. Então, nada que o ser humano faça sem saber onde ele está mexendo, que não resulte numa consequência. É lei de ação e reação. Fez besteira, a humanidade vai sofrer. Não é Deus que castiga, não é nada. É simplesmente o rompimento, a desobediência, a violação das leis naturais. É isso. Pelo menos é assim que eu vejo. Mais alguém? Ô, João, eu queria perguntar para a Amanda se ela pode pôr uma bibliografia aí sobre os elementais, que me interessou bastante também. Uhum. Tem sim, Nilce, no final da apresentação tem. Eu vou salvar ele em PDF, que fica mais Aham, fácil, e aí o João manda para vocês. E aí tem sim, você obrigada, consegue bastante coisa. obrigada. Mais alguém? A última perguntinha. Já que não tem, já estamos no final mesmo do nosso bate-papo. Amandinha, um abraço, não saia, fique aí, que a nossa querida Carol vai fazer as vibrações em nome de todos nós. Pode fazer, Carol, por gentileza? Então, vamos agradecendo por todos os ensinamentos que chegaram até nós através da nossa querida Amanda. Vamos agradecendo pela oportunidade de estudo, da conscientização. Vamos reunindo aquilo que é de melhor em nós, em agradecimento, e vamos vibrar. Vamos vibrar uma luz azul muito intensa, brilhante. Essa luz sobe ao espaço e traz paz e harmonia a todo o universo. Essa luz azul envolve todos os planetas, todos os mundos habitados, envolve o nosso planeta Terra, envolve todos os países, povos, nações, especialmente aqueles que passam por catástrofes naturais ou que sofrem as agruras da guerra. Que essa luz azul envolva o nosso Brasil, pacificando os corações e as mentes de todos os seus habitantes, e que essa luz envolva também o coração e a mente de todos os governantes mundiais, os governantes do nosso país, para que governem com justiça, sempre em benefício da população. Vibramos intensamente por toda a natureza, pelo ar que respiramos, que seja preservado, pelas águas, pelas matas, florestas. Vibramos por todos os animais, que sejam respeitados, mantidos em seus habitats e, sobretudo, que cesse no coração humano toda ideia de caça desportiva, toda a prática desportiva que importe no sofrimento dos animais. Vibramos também por toda a humanidade sofredora, por todos os doentes do corpo e do espírito. Neste momento, vibramos intensamente pela Cássia Regina Life, que ela seja confortada, seja amparada em sua dor, que ela receba todo o amparo espiritual de que necessita neste momento. E eu peço especialmente hoje uma vibração por uma criatura ainda envolvida nas trevas da ignorância e da maldade. Essa criatura que, sem nenhuma razão, trucidou um animalzinho inocente, que ele seja envolvido em luz, que ele possa ter a consciência, que ele possa se arrepender do ato praticado, que isso possa reverter no seu crescimento, que, sobretudo, ele tenha a profunda consciência do ato de maldade praticado. Vamos vibrando também por todos os lares do mundo, especialmente aqueles em desarmonia, e mentalizamos agora a doce e meiga figura de Jesus entrando em nossas casas, e com sua passagem tudo se harmoniza e ilumina. Vibramos pelos nossos parentes e amigos, pelos nossos supostos inimigos, encarnados ou desencarnados.
A todos aqueles que de alguma forma prejudicamos, pedimos perdão e nos propomos a perdoar também aqueles que nos prejudicaram. Vibramos por todos os animaizinhos domésticos, aqueles que se encontram em nossas casas, sob nossa tutela, e especialmente aqueles que se encontram pelas ruas, carentes de proteção e amparo. Vibramos por todos os nomes colocados no grupo de WhatsApp, todos os animaizinhos que ali precisam de sustentação, de saúde, de amparo, e por seus tutores, para que mantenham sua fé, coragem e esperança. Pedimos que nossas águas sejam fluidificadas, a dos pets e a dos tutores, sendo colocado na aguinha de cada um aquele elemento necessário para seu equilíbrio físico, mental e espiritual. E, finalmente, humildemente, pedimos uma vibração por cada um de nós, para que se cumpra em nós a vontade do Pai, que tenhamos sempre a sustentação e o amparo, o equilíbrio do corpo e do espírito, a força, a coragem, a fé e a perseverança. E, ao encerrar, dirigimos a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal, principalmente de praticá-lo. Pois teu são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, pessoal. Amandinha, um abraço, um grande beijo para você. Obrigada. Obrigado pela aula. Obrigada, viu? Minha Obrigada companheira, a Carol, todos. pessoal. Gente, uma ótima semana para todo mundo, Ótima muita semana. luz, muita Boa paz. noite, obrigado. Tchau, Boa noite para Tchau, todos. tchau. Boa noite, Tchau, obrigada. obrigado.